Olá, meus irmãos. Hoje nós estamos meditando o Evangelho de São Lucas. E no Evangelho de hoje nós vamos ver a questão do jejum. O jejum é algo sagrado, antigo, que veio desde Moisés até o povo judeu e que chegou até nós nos dias de hoje. E hoje há uma discussão entre os discípulos de Jesus e os discípulos e os fariseus e os próprios discípulos de João Batista. Tanto os discípulos de João Batista quanto os fariseus jejuavam, e quanto já os discípulos de Jesus não jejuavam. Qual é a diferença que havia naquele momento? Bom, o jejum ele sempre teve o sentido de aguardar a vinda do Messias, de esperar a vinda do Senhor. Mas não haveria sentido nenhum, já que os discípulos de Jesus já estavam com o próprio Jesus. Jesus já estava no meio de nós. Os discípulos já estavam com Jesus e com isso, Jesus cria também controvérsias nesse momento. Por quê? Porque ele se coloca como o Messias enviado de Deus. Para nós entendermos o que significa hoje jejuar, né? É privar-se de alguma coisa, é renunciar a algo, é ter um autocontrole físico. E o jejum ele tem o sentido espiritual de ajudar o homem, tanto espiritualmente quanto fisicamente, é claro. E jejuar era para, naquele momento, esperarmos o Messias, que ele chegasse mais depressa. Bem, nós hoje somos convidados a pensar como que eu tenho vivido o meu jejum e como que eu tenho buscado viver uma experiência real de Deus. Um dia, Jesus voltará e nós deveremos estar atentos, esperando na nossa vida de oração, esperando Ele voltar. O que o jejum nos propõe? É vencer a materialidade do mundo, o imediatismo do mundo, as facilidades que esse mundo é capaz de nos dar. Vencer isso tudo que nos domina é o que o Evangelho está nos querendo ensinar. Então o jejum tem o sentido de nos fazer ter um encontro verdadeiro com Deus. Quando eu renuncio algo por algo bem maior, esse algo maior é o próprio Cristo que deve estar na minha vida. O jejum, ele tem o poder de não permitir que nós desviemos os nossos pensamentos da palavra de Deus. E Jesus continua no Evangelho de hoje falando que não se põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo fermenta e destrói os odres velhos. Quando Jesus fala disso, ele vai falar de um novo pensamento. Jesus é o vinho novo da nossa vida. Ele é aquele que vem ao nosso encontro. Ele é aquele que vem dar um sentido para a nossa vida. Nós não podemos estar em Jesus com pensamentos ultrapassados, pensamentos que não estão voltados para o próprio Deus. Nós devemos estar espiritualmente abertos para que Deus possa entrar e ser colocado dentro do nosso coração. Enquanto não destruirmos os nossos pensamentos ou os vícios de pensamentos que estão na nossa cabeça, nós nunca viveremos uma experiência verdadeira de Deus. Por isso, o Evangelho fala de nós colocar vinho novo em odres novos. É um homem que deve se renovar para viver uma experiência real com o próprio Deus. Hoje, talvez o questionamento mais importante que nós deveríamos fazer é esse. Quais são os odres velhos que eu preciso abandonar na minha vida para viver uma experiência linda de Deus? Quais são todos os pensamentos arcaicos, ultrapassados de fé que eu devo abandonar para viver uma experiência de Deus? Que eu me renove nesse momento, nesse instante, para receber o próprio Deus que quer vir e habitar em meu coração. Que Deus nos abençoe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.